Bom dia a todos. O meu grupo ele é composto por Alane Dantas, Otávio Paulino, Jennifer Salles e Júlia Maria. O nosso grupo ele se dedicou a analisar o Wi-Fi 6E, que é uma extensão crucial do padrão 802.11ax, e a motivação para esse desenvolvimento foi resolver o congestionamento nas faixas de 2.4 GHz e 5 GHz e atender a demanda por velocidades multi-gigabytes e latência ultra baixa. Ao longo da nossa apresentação, a gente vai explorar as características técnicas, tecnologias empregadas, limitações, cenários de uso e segurança desse padrão. A gente vai começar com o nosso primeiro ponto, que é onde fará a ponte entre a motivação e o principal diferencial do 6E, abordando as frequências de operação. Ela revelará como a abertura do espectro de 6 GHz disponibiliza canais de 160 MHz não sobreposto, preparando o terreno para atingir a velocidade máxima teórica deste padrão. E na sequência, a gente também vai detalhar um dos ganhos mais importantes em eficiência, o conceito Greenfield. Ele mostrará como a exclusividade da faixa de 6 GHz para dispositivos 6E elimina o override dos dispositivos antigos, garantindo uma baixa latência, que é ideal para cenários de alta densidade. E no nosso terceiro ponto, a gente vai unir a discussão de tecnologias empregadas e segurança. A gente vai ver que o 6E utiliza o mesmo motor do Wi-Fi 6, mas impõe um requisito de segurança crucial, que é o protocolo WPA3. É obrigatório. E ele vai elevar o padrão de proteção. Para finalizar, a gente também vai trazer à tona, de volta, a realidade física. Abordando as limitações deste padrão, ela vai focar nas leis da física, explicando como a maior atenuação nessas frequências mais altas leva a um custo menor e aos desafios mais de redesenho, vamos dizer assim, da rede. E a gente vai concluir com um breve resumo das características e a situação atual do Wi-Fi 6E, que hoje é considerado um padrão moderno em plena transição. Portanto, o nosso objetivo é que vocês compreendam a importância desse padrão e a revolução que o 6 GHz traz para a nossa rede sem fio. Muito obrigada pela atenção e espero que vocês gostem do nosso seminário. Bom, o que eu vou apresentar hoje é a solução definitiva para o maior problema que temos com a internet sem fio, que é o engarrafamento de dados. Para entender o 6 GHz, pensem na nossa internet como um trânsito. O Wi-Fi de 2.4 GHz e o 5 são as ruas que usamos há anos e elas estão totalmente congestionadas, cheias de carro buzinando e sem espaço para passar. Essa é a interferência. A grande notícia é que o Wi-Fi 6E traz a abertura de uma nova e enorme avenida expressa, que é a faixa de 6 GHz. Como vocês veem, vamos imaginar uma pista totalmente nova. Essa faixa nos dá 1.200 MHz de espectro totalmente novo. O segredo ela está vazia. É um terreno exclusivo para o Wi-Fi mais moderno, longe de toda a confusão antiga, longe de todo aquele engarrafamento, de todo, sabe? Por que essa avenida é tão congestionada? Vou passar por esse slide. Por que essa avenida é tão revolucionária? Porque o tamanho dela nos permite construir pistas gigantescas, que são os canais de 160 MHz. No Wi-Fi antigo, a gente tinha que espremer os canais, fazendo eles fazendo eles se sobreporem e brigarem. E o melhor, eles não se sobrepõem de jeito nenhum. É como ter 7 pistas expressas, cada uma funcionando na sua velocidade máxima. O resultado disso é que conseguimos velocidades multi-gigabytes reais. Isso é fundamental para lugares onde muita gente usa a internet ao mesmo tempo, como na nossa escola ou em um show. O 6 GHz, ele não só nos tira o engarrafamento, eles nos colocam em uma pista de corrida de alta velocidade. Ele libera
proporções para a gente inimagináveis, que realmente traz uma mudança significativa em relação a outros anteriores, né? Que, sabe, não é, como eu falei, uma pista nova sem ninguém nela é muito melhor do que uma pista que tá cheio de gente bloqueando o seu caminho para você passar, certo? Em resumo, o Wi-Fi 6E ele não é apenas um pouco mais rápido, ele é uma mudança de infraestrutura que resolve o congestionamento na raiz, usando o aspecto limpo dos 6 GHz e é o futuro da capacidade sem fio, uma capacidade melhorada, né? Obrigado pela atenção. Olá a todos, eu me chamo Otávio e estou aqui para apresentar minha parte do trabalho sobre Wi-Fi 6E. E estou aqui para falar exatamente do conceito Greenfield, que representa o fim da interferência de legado. O conceito de Greenfield ele deriva exatamente da construção civil, ou seja, que significa construir algo em um campo verde, em um campo vazio, que nunca foi utilizado. Você pega um terreno, uma tecnologia nova, no caso, e operando em uma faixa de 6 GHz, você limita a quantidade de dispositivos e informações que vão trafegar na rede. E isso você acaba diminuindo a interferência do legado. Dispositivos mais antigos que operam nas faixas de 2,4 GHz, nas faixas de 5 GHz também. Então você cria um caminho plano. É como se você estivesse numa rodovia, se você estivesse numa Ferrari em uma rodovia, sendo que essa rodovia está cheia de fuscas. Quando você vai para uma faixa somente para Ferraris, você consegue ter um desempenho melhor. E isso consegue influir diretamente num resultado positivo. Uma latência muito baixa e bem abaixo, normalmente de 2 milissegundos, que é ideal para jogos, transmissões e tudo mais. Então, esse é o conceito de Greenfield, que ele é primordial para a performance do Wi-Fi 6E. Agora, eu vou explicar a base tecnológica do Wi-Fi 6E. Primeiro, é importante entender que o Wi-Fi 6E não é algo novo. Ele continua usando o mesmo padrão do Wi-Fi 6, que é o 802.11ax. Isso significa que os principais recursos continuam exatamente os mesmos, como o OFDMA e o MOMIMO bidirecional. O OFDMA vai permitir que o roteador divida o canal em pequenos blocos e atenda vários dispositivos ao mesmo tempo, em um único intervalo de transmissão. Já o MOMIMO possibilita que o roteador envie e receba dados simultaneamente de vários aparelhos, o que melhora o desempenho e reduz a lentidão quando há muitos usuários conectados. É justamente por isso que o Wi-Fi 6E é fortemente recomendado para locais onde há muitos usuários conectados, como empresas ou casas inteligentes. Ou seja, no geral, o Wi-Fi 6E funciona como o mesmo conjunto tecnológico do Wi-Fi 6. A diferença é que ele passa a operar também na faixa de 6 GHz. Mas existe uma mudança importante: a segurança. Para um dispositivo ser certificado como Wi-Fi 6E, ele é obrigado a utilizar o protocolo WPA3. Isso significa que não existe Wi-Fi 6E funcionando oficialmente com o WPA2. O WPA3 vai garantir uma criptografia mais forte e proteger melhor contra ataques de dicionário e força bruta. Então, apesar de ser muito parecido com o Wi-Fi 6, as regras de segurança são bem mais rígidas. Em resumo, o Wi-Fi 6E vai herdar toda a eficiência do 802.11ax, mas ele só pode funcionar com um nível de segurança mais moderno disponível. Oi, bom dia. Eu sou a Alane e agora eu vou falar um pouco sobre a parte mais prática do Wi-Fi 6E, que é justamente onde ela realmente mostra algumas limitações, porque assim, na teoria, a gente acha que tudo é lindo, que tudo funciona muito bem, super rápido, super moderno, mas na prática, na verdade não é só isso. Quando a gente fala sobre a questão de frequência, a primeira coisa é que, como o Wi-Fi 6E ele usa uma frequência de 6 GHz,
o sinal ele não consegue ir tão longe. E na verdade é pior ainda, porque se ele bate numa parede ele já vai perder força. Se tiver duas paredes no caminho, então realmente ele não consegue passar, então é baixo alcance. Não adianta achar que ele vai atravessar a casa inteira, igual seria como se fosse o 2.4 GHz, ele não vai atravessar. E o que muda isso na prática, né? Isso significa que se antes um roteador ele só dava para dar conta da casa ali, agora com o 6E, isso geralmente não acontece. O sinal ele vai ficar super rápido, mas bem curtinho. Então, normalmente, quando alguém migra para o 6E, precisa repensar aí outras formas de conectar essa rede. Às vezes tem que mudar o roteador de lugar e às vezes tem que colocar mais de um ponto de acesso. E aí entra justamente uma coisa que eu acho que pouca gente ouviu, eu pelo menos não tinha ouvido falar disso antes, que é o Rede Mesh. O Rede Mesh ele virou uma solução mais comum porque ele espalha vários pontinhos de Wi-Fi pela casa ou empresa, e aí sim o 6E ele vai conseguir entregar aquela velocidade absurda ali sem ficar caindo de cômodo para cômodo. E na prática, como que a gente faz para decidir se vale a pena ou não usar esse tipo de Wi-Fi, né? Basicamente, antes de instalar o Wi-Fi 6E, você tem que pensar primeiro, o espaço é grande? Tem muita parede? A construção é de tijolo, concreto? Porque se tiver muita barreira, vai precisar de mais equipamentos para o sinal funcionar bem. Mas se o ambiente for pequeno e aberto, aí sim, o 6E entrega realmente tudo que ele promete. Outra que a gente pode citar é a questão da compatibilidade, porque assim, não adianta ter só o roteador 6E. Para você poder usar realmente a faixa de 6 GHz, você também precisa que o seu celular, notebook ou tablet, tudo isso seja compatível com esse padrão, né, que a gente está falando. Senão, o aparelho ele vai acabar utilizando ali o Wi-Fi 6E normal ou até mesmo a faixa de 5 GHz. Então, isso vai acabar limitando um pouco, porque muitos dispositivos eles ainda não têm suporte, principalmente os que são mais antigos. E outra questão também da limitação, que é um ponto importante, é a questão do custo. Por quê? Sinceramente, os roteadores 6E, eles ainda são bem caros quando a gente compara aí os modelos do Wi-Fi 5 ou até mesmo do Wi-Fi 6 comum. Além disso, os próprios dispositivos compatíveis também costumam ser modelos mais recentes. Então, às vezes você precisa investir não só no roteador, mas também em aparelhos novos para realmente poder aproveitar o padrão ao máximo. Então, no geral, o Wi-Fi 6E ele é ótimo, tem várias vantagens, mas esses pontos de contabilidade, custo e até o que eu já tinha falado também da interferência são fatores que fazem a gente esperar um pouco antes de realmente adotar esse padrão. Para concluir, o Wi-Fi 6E ele é um padrão que chegou somente para melhorar tudo que a gente já tinha no Wi-Fi 6, principalmente por liberar a nova faixa, né, de 6 GHz, como o Otávio falou. E aí isso vai significar basicamente menos interferência, mais velocidade e conexões bem mais estáveis do que antes, principalmente quando se trata de ambientes com muitos dispositivos. Além disso, ele vai combinar ali várias tecnologias importantes, como Júlia já tinha falado, que era o OFDMA, o MU-MIMO e os Beamform, que justamente vão ajudar a rede a ficar mais eficiente e entregar um desempenho melhor para todo mundo que estiver utilizando ele. Justamente por causa disso, o Wi-Fi 6E ele é muito usado hoje em lugares de alta densidade, como empresas, eventos e casas ali com muitos conectados. Apesar de existir roteadores de dispositivos compatíveis, esse padrão ele já é considerado moderno e é uma etapa importante ali antes da transição para o Wi-Fi 7. Então, essa daqui foi a apresentação do nosso grupo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!